Na Rádio Bandeirantes chegou a hora da gente bater papo, falar sobre os principais assuntos e vamos falar sobre um setor da economia que é um termômetro se a gente tem perspectiva de crescimento, geração de emprego, entre inúmeros fatores agregados, ou se não. É o setor da construção civil e de como esse processo está sendo conduzido pelas imobiliárias, pelas empresas ligadas a esse setor, se os negócios estão fluindo. Tem um fator importante que está no meio desse caminho, que é o aumento do preço de materiais fundamentais para a construção. Isso poderia estar diminuindo o ímpeto das construtoras de terem novos lançamentos para segundo semestre, primeiro semestre do ano que vem e dali por diante. Nós vamos conversar com o Eduardo Luiz, que é CEO da EPAR, que é uma empresa especializada em gestão de contratos imobiliários. Como é que vai, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Essa afirmação, e são várias as reportagens e números que saem do setor, mostrando que o preço do material de construção pode ser um fator preocupante para novos lançamentos. As empresas estão tirando o pé, e vocês que lidam diretamente com comercialização, estão ficando com uma carteira pequena para ofertar para os clientes de novos negócios? Eu acho que é importante a gente colocar que tem um problema anterior a esse, que é a falta de oferta de produtos que a gente vem desde 2019 sofrendo, né? Em função da crise que já vinha nos anos anteriores, a gente teve uma falta de oferta de produtos. Então, houve uma demanda que é constante, eu não sei se vocês sabem, mas o passivo hoje de débito habitacional no Brasil é na ordem de quase 6,7 milhões de moradias. Então, pra você ter ideia, nos últimos 12 anos, no Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, a gente só conseguiu entregar 5 milhões de moradias. Então, esse déficit aí, ele continua latente. Então, o problema da falta de moradia é uma constante. Agora, como que vai se dar essa entrega e, portanto, a oferta desse produto, é que é o ponto que você está adentrando. Já entrando no ponto, 87% foi o aumento do aço no ano passado, né? Cerca de 30% da matéria-prima da construção civil aumentou nos últimos 12 meses, na média. Então, o que está em voga aqui, né? Os construtores precisam fazer conta, porque na hora que eles fazem o lançamento, existe um estudo de viabilidade sobre o custo dessa obra. E se o custo da obra começa a aumentar vertiginosamente a ponto de algumas incorporadoras, inclusive trazerem aço da China embarcado para cá, inclusive é um pleito aí do setor para que há um decréscimo de tributação nesse movimento, pelo menos enquanto durar esse aumento de vertiginoso, por exemplo, do aço, a gente vai ter movimentos como esse que você falou, de construtoras, incorporadores, não é deixando de lançar, é revendo a posição de custo, uma vez que não há previsibilidade nos próximos 6, 12 meses nessa relação. Então, eles estão tirando o pé do acelerador em relação aos novos lançamentos ou à comercialização, muito embora precisem estar com esses produtos sendo ofertados, mas sem a relação do custo que precisa ser tratado previamente. Eduardo, boa tarde. É claro que nos últimos anos, obviamente, há sempre aquele percentual ínfimo, né, que continua se enriquecendo e tendo uma participação cada vez maior no PIB. Mas nós tivemos, talvez nos últimos 7 anos, um constante, progressivo empobrecimento da população brasileira, né? A renda média caiu, temos aí um grande número de gente fora do mercado de trabalho, empresas tiveram problemas sérios, né? Antes pela recessão, depois com a pandemia. E, no entanto, vem essa informação sobre o crescimento na venda de novos imóveis, aí, o que se registrou no segundo trimestre. Queria saber de você se esse crescimento ele é de uma faixa específica, um perfil específico de consumidor, imóveis mais caros, ou se é um crescimento distribuído, geral. Não, bem colocado. A projeção que a gente tem aqui é que os imóveis hoje de 2, 3 moradias em bairros que não são de valor agregado maiores são os que têm maior crescimento, né? Agora, na pós-pandemia, o que a gente vê é que há um movimento na direção
de moradias em condomínio e moradias, inclusive, migrando de apartamentos para casas. Então, não é generalizado, não, bem colocado a sua pergunta, né? Mas isso se dá também muito em função do crédito imobiliário. Só um dado que acho que é relevante a gente colocar na mesa: nos últimos 12 meses, nós aumentamos o crédito imobiliário ao consumidor na proporção de 150%. Isso nunca aconteceu na história. Então, o acesso ao crédito fez com que também os possíveis clientes imobiliários pudessem fazer frente à compra, né, à proposta de moradias e, portanto, financiar esses imóveis. Eduardo, no caso das moradias chamadas populares, qual o impacto dos programas governamentais? Antes era o Minha Casa Minha Vida, agora o Casa Verde e Amarela. Não sei se houve uma mudança significativa no teor, no conteúdo dos programas, ou apenas a marca de fantasia, mas qual o impacto desse tipo de programa no mercado? Primeiro, de novo, né, esse programa ele vem para poder cumprir um aspecto até de uma causa, de uma agenda social, né? Como dito, o déficit habitacional nosso, ele está batendo a casa de 7 milhões de moradias. Então, esse movimento, essa agenda aí do Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, ele vem para poder suprir essa necessidade desses novos entrantes. Só para você ter uma ideia, no ano passado, no Brasil, casaram 1,2 milhões de pessoas. Então, se soma-se a isso ao déficit de moradia de quase 6, 7, nós estamos falando aí, obrigatoriamente, que todos os anos nós vamos ter um problema crônico de ter espaço, de ter unidades habitacionais para todo mundo. E se você pegar as 5 maiores construtoras hoje, elas não estão conseguindo entregar nem 10% desse montante. Eduardo, nesse tempo em que pessoas foram atrás do sonho de fazer essa aquisição, muitas entraram naquele processo que é fazer parte da entrada possível, financiar uma parte importante e ter que participar também mensalmente do crescimento da obra, aquela parcela que tem que se pagar na maior parte dos empreendimentos. Muita gente se viu impossibilitada de pagar e devolver o imóvel. O percentual de pessoas que se frustraram na compra e não tiveram como agir, perderam a possibilidade de ter a casa a partir desse negócio é muito grande? Perfeito, boa pergunta. Esse percentual ele gira próximo dos 15% hoje, né? É um percentual alto, muito embora essas pessoas compraram os apartamentos e conseguiram financiar, houve, como você falou, o problema aí da questão do emprego, né? E, portanto, a perda da possibilidade de gerar renda. E esses imóveis, obrigatoriamente, isso inclusive é cláusula contratual, eles voltam com um decréscimo do valor já pago para as incorporadoras e esses imóveis são colocados novamente à comercialização. Eduardo, não sei se você tem exatamente uma ligação, se é só para moradia. Vocês lidam também com imóveis comerciais? Com salas comerciais? Sim. Muita gente, isso é notório, está reestudando, aliás, já vem acontecendo ao longo desse ano e meio, das plantas serem cada vez menores, né? E muita gente trabalhando em casa. Algumas empresas estão até voltando, você deve estar percebendo esse movimento, mas em ambientes muitíssimo menores. O mercado de locação de espaços para grandes empresas, ou até médias empresas, nunca mais será como foi até antes de janeiro de 2020 para trás? Eu não vou falar essa palavra nunca, mas que ele vai sofrer uma transformação, eu não tenho a menor dúvida. O que você falou é exatamente o que está acontecendo hoje nas organizações. Está todo mundo hoje, Carlos, fazendo conta, né? E a conta é muito simples. Eu não preciso mais, às vezes, de um espaço da forma que eu precisava, porque eu tenho um sistema híbrido, porque eu obrigatoriamente posso colocar o meu funcionário estando aqui num espaço onde ele pode ter muito mais um hub de soluções aqui no que ele precisar do que propriamente o dia a dia. Você já tem empresas multinacionais, inclusive, que já sucumbiram às relações dos espaços físicos. Você tem hoje em São Paulo uma vacância próxima de 500 mil metros quadrados só de lajes corporativas, o que é um valor, né, não muito grande, mas é um valor que demonstra que esse mercado vai passar por uma transformação. Eu, particularmente, acredito que esses imóveis comerciais eles vão ter que oferecer serviços para fazer com que essas empresas, inclusive, tenham um menor ônus de estar estabelecido, por exemplo, um determinado estabelecimento, prédio
ou área comercial. O que a gente está vendo, inclusive, nas lojas comerciais, não nas lojas corporativas, é uma volta das locações. Não de quando estávamos lá em dezembro de 2019, mas já começou a ter uma procura. Esse foi um setor muito afetado, principalmente por determinados negócios que estavam ligados diretamente ao consumo de varejo e a de serviços, e esses sim hoje estão amargando aí problemas de natureza imóveis fechados, sem ter possibilidade, inclusive, de serem realugados. Eduardo, a última da minha parte aqui, são duas aqui, na verdade, retomando aquilo que o Ronald perguntou no início da nossa conversa, a respeito dos preços, né? Pelo que você tem observado, pelas informações que chegam, inclusive da indústria de construção, é algo sazonal, que vai ser superado, porque a gente vê, não apenas nas grandes construções, né, mas mesmo as pessoas que às vezes fazem aqueles mutirões, um ajudando a construção da casa do outro, e na hora de comprar cimento, por exemplo, as pessoas estão até se desesperando, né, porque estão encontrando preços aí muitas vezes proibitivos. Esse é o primeiro ponto, se é algo temporário ou se é uma tendência que não vai ser revertida a curto prazo. E segundo, se todos esses movimentos no mercado que você explicou, se isso acontece de maneira uniforme no país ou se é um fenômeno restrito a algumas cidades, a São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Tá, vamos lá. Em relação a essa problemática de preço, eu não acredito que a médio prazo a gente vai ter um arrefecimento dos mesmos, e te explico por quê. Como houve um fechamento das indústrias, principalmente quando da pandemia, a volta não foi na mesma proporção da demanda. Então, isso já fez um represamento ali de demanda versus oferta, o que elevou, naquele momento, os preços das commodities, dos aços, dos cimentos e assim por diante. E aí você teve uma segunda onda, que eu chamo dessa forma, que foi o movimento das pessoas olharem para dentro de casa e quererem fazer reforma, quererem fazer uma melhoria na casa. Fora isso, os construtores que estão, consequentemente, construindo, a gente já falou há pouco sobre isso. Então, esse movimento, eu não acho que ele vai ser arrefecido neste momento. O que eu acho que vai acontecer, muito em função do déficit habitacional que a gente tem, e aí é um risco, inclusive, inflacionário, é da gente ter um aumento de preços em função do custo das incorporadoras, do custo do material da construção nas unidades habitacionais. E isso é um risco eminente. Tá? Eu não acredito que os preços vão cair. Pelo menos nos próximos 6 meses, essa perspectiva a gente não trabalha com ela. Eduardo, para encerrar de minha parte também, uma última. Houve um movimento, para quem estava com grana, quando as empresas passaram a mandar o povo para casa e para fazer trabalho remoto, que as pessoas perceberam que a casa não dava para fazer aquilo, né? Era um imóvel, não era grande, era para morar, não era para trabalhar, e com filhos e com a esposa trabalhando em casa também, entenderam que precisava haver algum tipo de aumento de espaço, né, para ganho de qualidade de vida. E criou-se um movimento, nós fizemos até entrevistas aqui, mostrando que pessoas estavam deixando apartamentos e estavam indo na direção de imóveis maiores, mas imóveis que não estavam dentro da cidade de São Paulo, estavam no entorno da cidade de São Paulo. Esse movimento ainda acontece, as pessoas procuram por imóveis, ainda estão procurando por imóveis maiores para poder ter uma melhor situação de trabalho, misturar o trabalho e a vida em casa? Sem dúvida nenhuma. Esse, inclusive, respondendo até a pergunta anterior do Zaidan, se existe hoje um segmento que está crescendo e que, inclusive, está faltando produto hoje, são os de condomínios fechados e casas no interior, muito próximos do centro urbano. É importante lembrar que nós temos uma densidade habitacional de cerca de 84% da população mora nos centros urbanos. Então, ou seja, esse adensamento ele já está contido. O que está acontecendo é justamente isso. As pessoas entenderam que a moradia deixou só de ser um lugar para dormir. E ela passa a ter um outro papel agora no ambiente educacional, no ambiente social, e essa busca ela está literalmente corrente, latente. Hoje, os condomínios aí, principalmente condomínios fechados, eu, inclusive, anteontem recebi de um conhecido nosso foto de fila para poder comprar lote em condomínio fechado. E os preços foram às alturas. Isso continua subindo?
Exatamente. Esse é um problema que a gente vai ter que tomar cuidado, principalmente para esses compradores, né? E aí faça um alerta, né? Se você está comprando isso para ser um bem, meça essa relação do custo-benefício para saber se realmente vale a pena para você, porque especulação imobiliária hoje, para você comprar um ativo, para você revender depois, talvez é um risco dessa relação. Então, tomem cuidado hoje, porque os preços podem ficar proibitivos, ainda não estão, mas a tendência é de alta com certeza. Eduardo Luiz, CEO da EPAR, uma empresa especializada em gestão de contratos imobiliários, com muita informação sobre esse mercado, e é um mercado gerador de empregos. É sempre importante a gente trazer esse assunto aqui para a nossa pauta. Eduardo, um grande abraço, muitíssimo obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Obrigado a você, gente. É um prazer falar com vocês. Prazer nosso. Até logo.